Olá a todos, professor Mailson aqui. Gente, essa é uma aula de Química do primeiro ano, né, voltada aí para todos os alunos da escola UV7, Dr. Ubirajara, tanto para alunos do turno da manhã, da tarde, da noite, alunos aí da professora Lourdes, da professora Débora e também os meus alunos, certo? Então vamos lá. Gente, gosto muito de lembrar que a gente vem estudando química desde muito cedo. A gente só vai passando, mudando os níveis, né? Então, para que a gente vai estudar química hoje? Porque estudar química nos permite entender um pouco mais do nosso dia a dia, do nosso convívio. Você está utilizando química agora na tela do aparelho que você está assistindo e outras, né? E outras coisas mais. Importante aí na nossa geografia, na nossa ecologia, na agronomia. Química está presente na microbiologia, na anatomia dos seres, na medicina, tá certo? Então, e aí, gente, o que é química, né? A definição de química inicial para o ensino médio é que química é o ramo da ciência que estuda a matéria, tá certo? Então, o que estuda química? Matéria. Só matéria não, as transformações da matéria e também a energia envolvida nessas transformações, tá? Então ela não estuda só a matéria, ela estuda uma gama de coisas, principalmente a matéria. E aí quando a gente vê química, a gente associa a um laboratório, a uma coisa explosiva, a uma coisa ruim. Ah, a menina tem química no cabelo, o cara estava cheio da química ou coisa do gênero. Então nesse caso, a gente às vezes até associa algumas séries, né, que ficaram mais conhecidas com essa temática de química. Então matéria é uma definição provinda da química e diz que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Então você pode encontrar em outro livro a definição de que matéria é tudo que tem massa e tem volume. Ah, mas ocupa lugar no espaço? A gente está se tratando de volume. O espaço que tem dentro de uma garrafa de 2 litros, né? 2 litros, volume, então pronto, ali nesse espaço cabe um volume de 2 litros. A gente encontra na natureza essa matéria. Essa matéria ela vai estar em forma sólida, ela pode estar em forma líquida, né? Ela pode estar na forma gasosa, tá certo? E aí é importante também a gente diferenciar o que é matéria e o que não é matéria. Matéria é tudo que possa ser pesado, né, e ser verificado aí o seu espaço, né, ocupando em determinada área, né? Então, nesse caso, ó, não são exemplos de matéria. O calor, não tem como eu pedir, me dê 3 quilos aí de calor, ou então me dê 2 quilos de verde, certo? Me dê aí quanto pesa as ideias. Não tem como a gente fazer isso. Não é uma medida, não é uma grandeza que eu possa medir em números, tá bom? Então, nesse caso, já sabendo dessa definição, a gente tem a ideia de que massa e volume são coisas importantes e são. Elas são as propriedades gerais da matéria e elas estão presentes no sistema internacional, ou seja, está além do que eu posso definir se o conteúdo é válido ou não, tá? Mas isso é uma coisa que todo mundo se reporta a ela. Massa e volume é uma coisa estudada por todas as pessoas do mundo, tá certo? Então, nesse caso, a massa ela é a quantidade de matéria. Eu não vou poder dizer que é o peso, não é exatamente isso, porque existem outras coisas, tá? Que a gente não pode definir agora. Então, a massa é a quantidade de matéria e pode ser medida aí em quilogramas, ou em gramas, ou em miligramas, em toneladas e em outros. Então, por exemplo, a unidade de medida aqui, quilograma, tem o símbolo Kg, e olha só, equivale ao quê? Qual é a relação que tem? 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. E 1 grama, representado pela letra G, é igual a 1000 miligramas. Tá? Falando do volume, né, o volume é todo o espaço ocupado pela matéria. Então, como eu disse para vocês, eu posso ter garrafas de 5 litros, de 2 litros, de 500 ml, mas eu vou, olha, observa, acabei de falar, né, se é volume, a gente tem unidades de medidas específicas. Então, por exemplo, pode ser em litro, pode ser em mililitro, centímetro cúbico, e algumas delas têm relação parecida. Por exemplo, litro e decímetro cúbico, tá? Que é o dm aqui, ó, elevado ao 3, né? Elevado à terceira potência, é a mesma coisa que 1 litro. Então, 1 litro tem 1000 ml, que é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Vamos brincar nessa situação? Por exemplo, se eu tenho 5 litros, quantos 1000 ml eu vou ter? 5, professor, você acabou de dar a resposta. Mas vamos lá para essa outra definição. Mililitro, ml, tá? ml, mililitro, centímetro cúbico,
cm ao cubo, tá? No caso aqui é A3. Tem também a mesma definição, né? O mesmo valor. 1 ml é igual a 0,001 litro. 1 centímetro cúbico é igual a 0,001 litro. Então, eu posso dizer que se uma garrafa tem 600 ml, quantos centímetros cúbicos ela tem? 600. Porque percebe? Mililitro e centímetro cúbico, a definição é a mesma. Tá bom? Beleza? E aí existe uma relação entre essas duas grandezas, que é a densidade. A densidade é essa relação entre a massa do material e o volume. E uma coisa importante é que ela varia sempre de acordo com a temperatura e pressão. Então, por exemplo, se eu vou para uma montanha muito alta, né, onde tem pouco oxigênio, inclusive, né, as coisas lá vão ser diferentes, tá certo? Então, eu tenho a fórmula da densidade, que é essa. A densidade é igual a massa sobre volume. E aí eu tenho duas situações com duas densidades, com duas situações diferentes, né? Então eu tenho aqui a água sem sal e água com sal. Em uma delas, na água sem sal, o ovo afunda, tá? Então se eu juntar duas substâncias e uma afundar, foi porque, no caso, essa substância que afundou, ela é mais densa, ela é mais pesada, então ela vai afundar. Aí eu digo, olha só, mais denso, afunda. Quando eu vou para essa outra situação bem aqui, ó, que eu tenho a água com sal e ele boiou, então quer dizer o quê? Que no caso o ovo está sendo menos denso que a água, ou seja, ele é mais leve e por isso ele vai flutuar e boiar. E isso é uma coisa importante. Então se eu fosse colocar isso numa forma de vida, né, assim, vou colocar isso numa forma de questão primeiro, que é importante para a vida, responder os trabalhos lá do professor, né? Então eu tenho aí, se um corpo tem massa de 20 gramas e um volume de 5 centímetros cúbicos, o professor falou algo, 5 centímetros cúbicos é o mesmo que 5 ml, tá bom? Então, quanto vale a sua densidade? Então, beleza, você coloca lá a fórmula, né? Densidade é igual a massa sobre volume. Aí você vê aí os dados do texto. Qual é a massa? Como é que eu represento massa? É em gramas ou quilogramas, não é? Então tá aqui, ó, 20 gramas. E o volume? Qual é o volume? 5 centímetros cúbicos. Percebe que entender a definição de massa e grama e saber essas unidades de medida foi importante para mim entender a questão como um todo, tá? E aí eu coloco na fórmula, né? D de densidade é igual a massa sobre volume. Coloco os valores, fica aí 20 sobre 5. E aí quando eu vou fazer essa divisão de 20 sobre 5, eu chego em 4. 4 gramas por centímetro cúbico. Professor, eu esqueci aí de colocar gramas por centímetro cúbico. Vale? Não vale. 4 é 4. 4 gramas por centímetro cúbico se trata de densidade. Tá bom? Então eu tenho uma situação de vida prática e aí eu tenho diferentes estruturas, né? E eu quero saber delas aqui. Deixa eu sair daqui. Quero saber delas aqui comparado com a densidade da água, certo? Qual desses aqui é mais denso ou menos denso que a água e se o material vai flutuar ou afundar. Isso tanto é para a vida quanto é para uma questão minha, né? Então eu tenho aí um exemplo, a água, e a densidade da água é essa, 1 grama. Aí você pensa assim, rapaz, para ser mais denso ou menos denso que a água, é o que vai determinar se ele flutua ou se ele afunda, tá? Então eu vou vir para cá agora. Eu tenho aqui a madeira, que ela é 0,6. 0,6, gente, é menos que 1. Tá? Aí eu vou para outra substância, ó, cobre, 9 gramas. 9 é maior que 1. Tá certo? Para cortiça, né? Cortiça, gente, é um pedaço de casca de árvore. 0,2 é menor que 1. Ferro, 7,8. Eita! Aqui no caso, gente, é maior que 1. Tá? Por favor, observações. Então, eu sei que 0,6 aqui é a madeira, só por causa disso, eu vou entender que a madeira é mais leve que a água. E se ela é mais leve que a água, eu quero saber o que? Olha, ele é menos denso que a água, né? Então, se é menos denso, ela vai o quê? Flutuar ou afundar? Flutuar. Então, observa. É leve, mais leve que a outra substância, no caso aqui a água, então flutua. Vai afundar quem é maior que 1 grama. Quem for mais leve que 1 grama vai boiar. Tá? Então, tem outras definições importantes. Na química, quando a gente fala de corpo, corpo é qualquer porção limitada da matéria, tá? E olha só, isso é coisa de sétima série, mas eu gosto de revisar. Objeto é uma porção limitada, mas é uma porção que tem utilidade.
tá certo? Tem utilidade química, ou melhor, tem utilidade para a gente, né, para os seres humanos. Tem uma utilidade, então é um objeto, tá certo? Então geralmente é assim, eu tenho uma matéria, dessa matéria eu tenho um corpo, e desse corpo eu faço inúmeros objetos diferentes. Vou colocar aqui um exemplo. Olha, eu tenho aí um exemplo aí. Então eu tenho uma matéria aqui, no caso vai ser as árvores. Dessas árvores eu vou ter aí a madeira, e da madeira eu posso fazer uma mesa. Olha só, matéria, árvore. A madeira vai ser o quê? Vai ser o corpo. E o objeto, a mesa. Eu tenho como matéria, um exemplo aqui, o mármore, ó. Ok? O corpo, eu vou quebrar esse mármore em pedaços, em blocos, e desses blocos é que eu vou fazer uma estátua, que é o meu objeto. Então, é importante a gente se lembrar disso, tá? Energia, gente, é a capacidade de realizar um trabalho, ou seja, tudo aquilo que eu gasto, no caso, para fazer determinada coisa, envolve o conceito de energia. E aí, são diferentes tipos de energia. Então, você está vendo aí uma reação química que está liberando um tipo de energia, tá? Por exemplo, né? E aí, um outro exemplo de energia química muito comum é a questão aí da queima do fósforo, tá certo? Então, existe energia térmica, energia cinética, né, que é relacionada ao movimento, energia mecânica, que é relacionada à força, energia elétrica, energia luminosa. Ah, uma vela, que tipo de energia existe numa vela? Ah, energia luminosa. No palito de fósforo, energia térmica, porque tem a ver com aquecimento também, e também vai ser luminosa. Então, ó, são diferentes coisas, tá? E aí, gente, essa matéria, falando agora em critério de composição, e agora sim a gente chega num tópico importante, né? Ou melhor, o mais importante. A composição da matéria, ela é feita por átomos, né? E quem são esses átomos aqui no caso? O que são esses átomos? Átomos, aqui, vamos só pegar uma ideia lá desses dois grandes cientistas, que é o Demócrito aqui e o Leucipo. Eles começaram a quebrar pedacinhos de areia, eles imaginaram o seguinte: olha, eu vou quebrar essa rocha, né? E aí eu vou quebrando em um pedaço menor, vou dividindo, vai chegar um momento em que eles não vão ter mais como dividir. Então eles entenderam da seguinte forma: olha, vai chegar um momento em que a gente não pode ver mais as partes. Aí ele chamou de átomo, né? Que significa sem partes, né? Não tem partes aqui, átomo, tá? Ok? Então, a matéria é composta por átomos. E aí eu vou aqui falando um pouco sobre o átomo. O átomo é a unidade básica da matéria. Como é que vai vir uma pergunta dessa lá na prova do professor que é qual é a unidade básica da matéria? O átomo. E esse átomo ele é composto por 3 tipos de subpartículas, né? Ou melhor, de partículas subatômicas, e 2 regiões, ou 2 partes do átomo. Então, quais são as regiões, as partes do átomo? Eu tenho aí o núcleo e eu tenho a eletrosfera. No núcleo, olha só, onde é que ele está? No núcleo. E a eletrosfera é o que está ao redor do núcleo, tá bom? Então, no núcleo, eu vou encontrar subpartículas que não vão ter na eletrosfera. Então, ou seja, cada um no seu quadradinho aí, beleza? Então, as partículas fundamentais são chamadas de prótons, né? São 3 tipos aqui, ó, 3 tipos de partículas. Os prótons, eles têm carga positiva. Os nêutrons, né? Vou colocar aqui que essa bolinha vermelha não tem carga, e os elétrons têm carga negativa. Onde é que está cada um desses? Olha, os prótons e os nêutrons estão no núcleo. Isso é digno de pergunta, tá? Então, no caso, no núcleo eu encontro aí prótons e nêutrons. Carga positiva e partículas sem carga. Já na eletrosfera que fica ao redor do núcleo, estão os elétrons. Qual é a carga dos elétrons? Carga negativa, tá? Desses, se eu fosse colocar como uma situação de massa, de peso, é muito comum a gente dizer que a massa relativa dos prótons e nêutrons é igual a 1. Aí, para que vocês possam entender como o elétron é leve, vamos pegar esse 1 agora e vamos dividir aí por 1836. Pega esse 1 e divide por 1836. Pronto, é o peso do elétron. Então, átomos juntos formam moléculas. Molécula é o conjunto de 2 ou mais átomos, tá? E aí, geralmente, as moléculas são representadas pelas fórmulas químicas, que é o que a gente também tem bastante na química, tá bom? Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Olha só, eu tenho só átomos desse tipo, que vem um Hzinho de hidrogênio. Aí eu tenho aqui um gás, só tem hidrogênio nele, tá?
Beleza, ainda assim são moléculas. Pode ser do mesmo tipo, ou do mesmo elemento, ou não, tá? Aí eu tenho aqui esses átomos aqui, ó, que estão se misturando com com um novo átomo, um átomo diferente, que é o oxigênio. Aí ele já forma uma nova substância, tá bom? Então, para que a gente possa partir para isso, vamos entender inicialmente o que é o elemento químico. O elemento químico é um composto de átomos que tem a mesma característica, a mesma massa e o mesmo tamanho. Tá certo? Então, o hidrogênio aqui é o mesmo hidrogênio que tem na China. O ouro aqui é o mesmo ouro que tem na China. É o mesmo elemento químico. Tá bom? O ferro, o cálcio, a prata, o oxigênio, todos esses elementos serão o mesmo elemento se eles tiverem as mesmas massas, o mesmo tamanho, as mesmas unidades de prótons e por aí vai, tá bom? E aí, uma outra definição, substâncias. Né? Substâncias, como a gente conhece, né? A gente conhece diversas, né? São várias. Então, diferentes substâncias são resultantes da combinação de átomos de elementos diversos. Explicando, olha só dessas fórmulas moleculares aqui, quantas delas têm oxigênio? O gás oxigênio, a água tem oxigênio, o gás carbônico tem oxigênio. Percebe que o elemento químico ele pode se repetir, né, várias vezes. Então ele vai fazendo arranjos, vai fazendo combinações diferentes e aí sim são as substâncias que a gente conhece, tá? Então, a gente falando um pouco aí sobre os estados físicos da matéria, eu tenho a ideia que vocês já devem saber que os estados são sólido, líquido e gasoso. Tá? O que entra aqui na parte da química do primeiro ano é que você consiga mostrar se você entende o que é o estado sólido. E estado sólido é a matéria que possui forma e volume constante. Então, se eu tenho um ouro, a matéria é ouro, né, em barra, então ela tem uma forma de barra. E qual é o volume daquela barra? Ah, é constante, ele não muda, tá certo? Constante é que não muda, tá? Então eu posso quebrar aqui esse bloco aqui, por exemplo. Olha como é que os átomos estão localizados. Um bem próximo do outro. Então eu posso colocar essa imagem lá e perguntar, rapaz, esses átomos aqui é de uma estrutura sólida, líquida ou gasosa? Entendeu? Então pega aí o macete. Tá? Então o estado sólido possui forma e volume constante. O estado líquido ele já possui uma forma variável, né, que é a forma do recipiente que o líquido está, e tem um volume constante, ou seja, o volume ele não muda. Se você tem 500 ml de algo, você tem 500 ml, tanto faz ser aqui quanto na China. Agora, se você colocar água em uma garrafa diferente, sei lá, com a cara do Mickey, né? Você vai ter, gente, beba água, tá? Você vai ter a forma da água diferente. Vou já trazer um exemplo, tá? E o gasoso? Olha como é que são os átomos da estrutura no estado gasoso, da matéria no estado gasoso. Tudo um tentando se afastar ao máximo do outro, né? Então, por exemplo, quando você libera um spray ou deixa, sei lá, uma boca aberta no gás de cozinha, por favor, não façam isso, né? O gás ele tenta ocupar a maior parte do espaço, tá certo? Então, já sabendo disso, vamos lá. Estado sólido, forma e volume constante. O estado gasoso é totalmente o inverso do sólido. A forma e o volume é variável, também varia de acordo com o espaço onde ele está, tá certo? Então, repetindo aqui, olha só os exemplos. Eu tenho essas duas garrafinhas que tem 500 ml, cada uma delas. Mas elas são do mesmo formato? Não. Então a gente diz que estado líquido tem forma variável. Eu tenho aqui o botijão, onde o gás está aqui preso. Olha só, ele está no formato desse recipiente, de um botijão de gás. Mas se eu abrir a torneira, no caso, esse gás vai ficar dentro do espaço, né? Por exemplo, dentro da casa, dentro do local. Ok? Então, a gente diz que tem volumes e formatos variados. Essas matérias, elas passam por transformações, como eu disse para vocês, elas têm envolvimento de energia, né? Mas a gente não vai focar na energia agora. Então, o que é uma transformação material? É toda e qualquer alteração sofrida pela matéria, né? A água transformando em gelo, o fogo queimando uma árvore, um tronco de madeira, um fruto apodrecendo, o ferro enferrujando, tá certo? Então a gente diz o seguinte:
que essas transformações elas podem ser, no caso, né, passageiras, né, também chamado de reversíveis, tá certo? Quer dizer que elas podem ser desfeitas, e geralmente isso é ligado a um tipo de transformação que nós vamos chamar de transformação física, ou seja, ela mudou a forma física, do formato, tá? Ok? Já uma transformação irreversível geralmente é relacionada a fenômenos de reações químicas, né? É geralmente algo que não pode voltar à situação inicial. Eu vou dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma situação física. Olha só, eu tenho um prato que quebrou em vários pedaços pequenos. Acontece que aqui ainda é cerâmica. O copo quebrado ainda vai ser um caco de vidro, por exemplo. Eles vão continuar sendo a mesma substância, tá bom? Já no ovo, já tem uma diferença, né? No caso, o ovo frito ele não pode retornar à forma inicial lá de ovo no estado que ele estava, certo? Então, depois que ele foi cozido, ele não tem como voltar ao normal. Então, é uma situação irreversível, tá certo? Então, para que a gente possa finalizar a nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre as mudanças de estados físicos da matéria, ok? E aí funciona da seguinte maneira. A gente pode alterar esse estado físico e o fator para que ocorra uma alteração, né, uma mudança de estado físico são dois: temperatura e pressão. Isso é pergunta. Quais fatores são responsáveis pela mudança de estado físico da matéria? Temperatura e pressão. Então é importante. E aí eu tenho os três estados físicos da matéria, né? Sólido, líquido, gasoso. Então, essa imagem é repetida, né? Acho que talvez desde a quinta série vocês vejam isso. Quando eu vou na minha mudança de sólido para líquido, eu vou chamar ela de fusão. Sólido para líquido, fusão. Quando esse líquido, no caso, é aquecido, né, e ele muda para o estado gasoso, a gente chamou de ebulição, vaporização, né, são situações que são similares. Ok? Agora vamos imaginar que algo está no estado gasoso, como as nossas nuvens, né, e elas vão, no caso, voltar para o estado líquido. Olha, se de líquido para gasoso ele ganhou calor, ele ganhou bastante, né, calor, energia, para se transformar em gasoso, agora esse gasoso ele vai perdendo energia, perdendo calor e vai se transformando no estado líquido novamente. Qual é o estado, o tipo de mudança? Liquefação. Liquefazendo está se transformando em líquido, tá? Agora eu estou aqui no líquido, beleza? E eu vou transformar em sólido. Então nesse caso eu vou aí, ó, ainda perdendo calor, perdendo energia para o espaço, eu vou me solidificando, né? Então, fusão, ele ganhou calor, deixou de ser sólido, passou líquido. Continuou ganhando calor, deixou de ser líquido, passou a ser gasoso, tá? Mas existem situações, né, onde sai de sólido, a substância passa de sólido para o gasoso, que é a substância da naftalina, é um exemplo. Então, essa passa diretamente para gasoso. Ele não vira líquido, né? Então, quando sai de sólido para gasoso, sublimação. Esse mesmo processo acontece com o iodo em uma outra situação. Ele está no estado gasoso, certo? Está no estado gasoso, perde bastante calor e aí acontece a sublimação inversa. Ele não vira líquido e depois sólido, ele passa de gasoso diretamente para sólido, tá certo? E aí, gente, para que a gente possa finalizar, uma coisa importante sobre a questão da temperatura, principalmente para a transformação da água. Eu tenho aí, ó, o gelo puro, ele vai começar a fazer essa mudança de estado de gelo, né, fazer essa fusão, quando chegar na temperatura 0 graus. Abaixo de 0 é gelo. Acima de 0, a temperatura vai começando a ficar no tipo de matéria líquida, né, para o tipo de matéria líquida. Tá certo? Então, nesse caso, a água pura ela vai ferver a 100 graus. Isso também é pergunta que cai. Qual é a temperatura onde a água muda de estado físico do líquido para o gasoso? Então, ela começa a ferver, o ponto de ebulição para ela ferver é quando ela chega em 100 graus. Então, eu tenho aqui o gelo, né? Ele vai ganhando calor, por exemplo, e acontece a fusão. Depois que passou de 0 graus, é líquido. Tá?
A mesma situação acontece quando ele já está no estado líquido, ele ainda continua ganhando calor. Quando ele chegar em 100 graus, aí a gente diz que ele vai começar o processo de ebulição. Tá? Beleza? Ele já vem ali quente, então ele começa a fazer ebulição. O que acontece é que de 0 a 100, a água ainda está líquida. Ah, professor, mas a água está quente, mas ainda está no estado líquido, tá certo? Evaporar, ela só vai começar depois dos 100 graus. E isso é importante porque isso cai muita pergunta sobre isso, tá bom? Então, um abraço, espero que todos tenham gostado. Eu, a professora Lourdes e a professora Débora, né, estão aí nos grupos, então podem perguntar. Um abraço, gente. Tchau, tchau.